Vamos abrir nossas Bíblias para o estudo da Palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versos de 3 a 11. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra já cantada, lida durante a liturgia, e sabemos que se parássemos o culto por aqui já teríamos sido poderosamente edificados pelo Senhor. Mas pedimos que a tua santa mão poderosa esteja sobre nós, sobre os nossos corações, nos iluminando, nos agraciando e trazendo sobre nós o entendimento real da tua palavra, em nome de Jesus. Que apesar de mim, que apesar dos meus erros, que apesar das minhas falhas, o Senhor me use como instrumento para edificar a tua igreja nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era adolescente, ali pelos meus 14 anos, eu ingressei no meu primeiro emprego da minha vida, que era vender pastel no litoral do Paraná. Com 14 anos, eu ingressei nessa lida. Meus avós tinham um negócio de comércio alimentício no litoral paranaense, minha terra, e precisavam de ajuda, então lá vou eu, com 14 anos, completamente cru, sem saber praticamente nada da vida, fui ajudá-los naquela empreitada, passar os meses de dezembro, janeiro e fevereiro no litoral. Você deve olhar para mim e pensar assim, nossa pastor, que delícia, 3 meses na praia. Não, a gente estava trabalhando, ralando, acordava às 5 horas da manhã para colocar carrinho de pastel na areia, fritando pastel o dia inteiro, e à noite chegava em casa, tinha que preparar massa para o outro dia, preparar recheio para o outro dia, assim, todos os dias sucessivamente. A gente só aproveitava a praia quando chovia, porque daí não tinha cliente para vender pastel, a gente ia para aproveitar o mar e aproveitar a praia no dia que chovia. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Aconteceu num determinado momento desse meu trabalho na praia, algum fato interessante. Eu, na minha inocência, peguei uma nota, na época, isso em 2004, uma nota de R$50 falsa. Peguei, devolvi o troco para o cliente e vida que segue. Não sabia qual era a diferença de uma nota real e de uma nota falsa. Naquela época a gente trabalhava muito com dinheiro ainda. Chego em casa no final do dia de trabalho para a gente contabilizar o dinheiro que foi recebido. Minha avó, com uma canetinha que onde ela passava, se fosse nota falsa ficava azul, alguma cor diferente lá, não lembro agora exatamente qual. E ela, Renan, vem aqui. Eu, ai, alguma coisa errada aconteceu. Renan, você pegou uma nota falsa. E aí, deu-me um belo sermão, é claro, eu era inexperiente, então ela me ensinou e me instruiu. E ela falou, agora vem cá, eu vou te ensinar como você vai distinguir a nota verdadeira da nota falsa. Existem alguns critérios, hoje a gente não trabalha tanto com dinheiro mais, mas quando tínhamos muito dinheiro na mão, papel, tinha a espessura, a ranhura que tinha na lateral da nota, a grossura do papel, você colocava ele contra a luz, via uma marca d'água. Ela começou a me ensinar quais eram as características da nota verdadeira, para que então eu pudesse distinguir qual era a nota falsa.
Dali em diante eu fiquei esperto. Podia ser uma nota de R$2. Eu olhava, conferia para ver se a nota era verdadeira ou se era falsa. Aprendi a lição. Existem características que distinguem o que é verdadeiro e o que é falso. E o texto que João nos traz aqui na palavra de Deus vai nos evidenciar as características do verdadeiro cristão. João vai nos mostrar quais são as características essenciais para que eu e você sejamos um cristão de verdade. Basicamente, ele vai colocar 2 características, mas primeiro, antes da gente entrar nelas, a gente precisa entender um pouquinho melhor do texto que nós estamos lendo. As comunidades joaninas, para quem João estava escrevendo, viviam sob uma forte pressão, como nós já vimos nos estudos anteriores, dos gnósticos, mestres que promoviam uma espiritualidade completamente desvinculada da ação. Então, aquilo que você crê, aquilo que você acredita, o que está no espiritual, no campo espiritual, não tem nada a ver com aquilo que você faz e que está no campo, podemos dizer, humano, da ação prática. Então, você pode muito bem ter atitudes pecaminosas, mas ainda assim continuar sendo cristão. Alguns negavam a encarnação de Cristo, outros se diziam iluminados demasiadamente por uma luz especial, mas viviam dissolutamente e fomentavam as divisões no corpo de Cristo. Exatamente pelo fato de alguns se dizerem, desses grandes sábios e mestres mentirosos, pelo fato de muitos deles se dizerem iluminados, João traz, tanto no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, que nós já estudamos, quanto agora, nesse texto que lemos, a ideia da luz novamente. Aquele que diz estar na luz, mas pratica coisas contrárias à luz de Cristo, é mentiroso. Exatamente por esse contexto que João vai nos trazer essa questão de luz e trevas. E ele repetidamente cita as próprias alegações desses opositores, desses falsos mestres. O fato deles estarem debaixo de uma luz poderosa, e ele usa isso para desmascará-los, revelando que quem diz estar na luz, mas não ama o seu irmão, não obedece a Deus, está em trevas profundas. E aí nós podemos dividir essa passagem que nós lemos em 3 blocos, basicamente. O primeiro deles, versículos 3 a 6, vai dizer sobre o conhecer a Cristo, ter experimentado a Cristo, significa obedecer a Deus. Eu não posso dizer que conheço a Deus, eu não posso dizer que sou crente, se eu não obedeço a esse Deus. Então aqui, João vai nos trazer essa verdade. Você diz que conhece a Deus, você diz que é servo de Deus, você diz que vive para a glória de Deus, então você tem que obedecer a Deus. Isso vai do versículo 3 a 6. Dos versículos 7 e 8, João vai nos trazer o paradoxo entre o antigo e o novo mandamento. E aqui ele vai falar sobre o amor. O antigo mandamento baseado na lei e o novo mandamento baseado em Cristo Jesus. O mandamento é antigo, mas ao mesmo tempo novo, e não há contradição de João aqui. Ele é antigo porque sempre fez parte da revelação de Deus, o amor ao próximo. Deus sempre nos deu essa ordem de amarmos uns aos outros, mas ele é novo porque Cristo deu uma profundidade ainda maior e uma extensão ainda maior e poderosa para esse mandamento, quando ele fala que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. O mandamento que outrora era velho e que simplesmente dizia para nós amarmos uns aos outros, agora se faz novo, mais pesado, mais intenso, mais extenso e profundo, quando Jesus diz: vocês precisam amar uns aos outros como eu vos amei. E aí é por isso, exatamente por esse motivo, que João nos traz esse paradoxo entre velho mandamento e novo mandamento. E o terceiro bloco do texto, versos 9 a 11, o amor versus o ódio, a luz versus as trevas de maneira prática. João vai mostrar aqui que a autenticidade da vida de luz se revela no amor ao nosso irmão. Quem diz estar na luz, mas odeia, termo que aqui inclui
indiferença, negligência e frieza espiritual está nas trevas, anda nas trevas e é cegado pelas trevas. O versículo 10 vai usar a figura do tropeço. O termo aqui, tropeço, é escandalon em grego, que é a mesma ideia que nós usamos para escândalo. Causar escândalo em alguém, para mostrar que quem ama caminha com clareza e não se torna causa de tropeço, de queda para aqueles que estão no corpo de Cristo. Assim, o critério aqui é bem profundo, nessa terceira parte. Só vive na luz quem ama. Só vive na luz, só é servo de Deus de fato quem busca dia após dia amar o seu irmão, como Cristo nos amou. Então, tendo esse panorama geral do texto, a gente entende um pouquinho melhor e agora nós vamos entrar nas próximas partes do texto. E João vai nos trazer aqui duas características do verdadeiro cristão, do cristão de verdade. A primeira delas é que o cristão de verdade, ele obedece a Deus. Se você olhar os versos 3 a 6, João vai nos dizer isso. Como nós vimos aqui, haviam falsos mestres que estavam trazendo pensamentos e filosofias completamente equivocadas para o povo de Deus naquele contexto. Os gregos antigos criam que o caminho para Deus passava pelo intelecto. Os mestres do gnosticismo aprofundaram essa teoria, esse erro, ao defender a supremacia do conhecimento, considerando-se então uma elite espiritual. Olha, a gente conhece, a gente tem intelecto, a gente tem conhecimento da palavra e das coisas espirituais, então nós somos mais espirituais do que os outros. Para eles, a razão e intelecto bastavam. Mais tarde, o cenário muda um pouco. As religiões de mistério que vieram após o gnosticismo passaram a exaltar as experiências emocionais, intensas, rituais extasiantes e atmosferas místicas. Eles não queriam conhecer a Deus, eles passaram a querer experimentar a Deus. Muito parecido com o que nós vemos hoje nas nossas igrejas brasileiras. Há uma tendência a não querer conhecer a Deus. As pessoas se preocupam muito mais em sentir a Deus, em sentir a atmosfera, a emoção, a euforia, do que de fato conhecer a Deus. Então assim nasce aqui uma espiritualidade narcotizante, hoje presente aí no que nós vemos no evangelicalismo brasileiro. João vai confrontar então ambas essas distorções. Para ele, o conhecimento verdadeiro de Deus não é um intelectualismo frio e muito menos um emocionalismo vazio, e sim uma vida de obediência total. O que João está dizendo aqui é: não basta conhecer a Bíblia de capa a capa, não basta ser o crente mais assíduo da igreja, conhecer toda a doutrina. Não basta também levantar minha mão para o céu, adorar a Deus, chorar, derramar lágrimas, e no outro dia, ou da porta para fora, viver a minha vida como se nada tivesse acontecido. O que João está falando aqui é que Deus espera de nós muito mais do que um conhecimento teológico ou de uma emoção e de lágrimas descendo dos nossos olhos. O que Deus espera de mim e de você é uma vida de completa e constante obediência. Deus quer a nossa obediência em todo o tempo. O verbo egnokamen, temos conhecido, expresso ali no verso 2, mostra um conhecimento advindo de uma experiência profunda com Deus. Não é simplesmente ouvir falar de alguém, ou simplesmente cumprimentei, agora somos colegas. É um conhecer de andar junto, de caminhar junto, de irmão. É aquele conhecimento que você que tem irmão sabe. Você conhece o seu irmão melhor do que ninguém. Vocês cresceram juntos, moraram juntos a vida inteira, talvez vivem juntos ainda. Ninguém melhor do que você para conhecer seu irmão, ninguém melhor do que você para conhecer seu filho, talvez. E esse conhecimento se dá por meio da experiência, da convivência lado a lado. E é essa expressão que João vai usar aqui quando ele diz: temos conhecido. João quer nos dizer que o amor não se prova com sentimentos, mas se prova com vivência, caminhada juntos, obedecendo a Deus em todo o tempo. Vir à igreja não é suficiente, meu irmão.
Você precisa caminhar com Cristo. Vir à igreja, levantar suas mãos, adorar a Deus aqui, é ótimo, precisamos fazer isso, é importante para a nossa vida cristã, mas não é suficiente. Precisamos obedecer, precisamos conhecer, precisamos ter intimidade com esse Deus. Amós, capítulo 5, versos 21 e 24, nós vemos um texto muito pesado da palavra de Deus, onde o próprio Deus rejeita os cultos cheios de música, as festas, os sacrifícios do povo, porque faltava justiça, arrependimento e, principalmente, obediência por meio de uma vida transformada. O povo sentia, celebrava, cantava, mas não obedecia. João vem denunciar exatamente essa mesma incoerência aqui no verso 4. Ele diz: quem diz conhecer a Deus, mas vive em pecado, é mentiroso. De nada adianta eu falar que conheço a Deus, levantar as minhas mãos para o alto, sendo que eu não obedeço a Deus, sendo que daquela porta para fora eu vivo minha vida como se Deus não existisse. Nós chamamos pessoas que vivem assim de ateus praticantes. Eu até acredito que Deus existe, na teoria eu não sou ateu, mas na prática eu vivo como se Deus não existisse. Deus só existe para mim dentro da igreja. Passamos da porta para fora, é outra história. Então, João vai estabelecer que a obediência é a marca daquele que realmente conhece a Jesus. Quando nós entendemos que conhecer a Deus não é sentir a Deus, e muito menos saber mais de Deus, e sim obedecer mais a Deus, a nossa vida cristã muda radicalmente. O nosso levantar das mãos passa de algo mecânico e muitas vezes egocêntrico para que as pessoas me vejam adorando, para uma rendição. Eu levanto minhas mãos porque eu quero adorar a esse Deus e eu me rendo a Ele como expressão da minha gratidão e do meu louvor a esse Deus. As lágrimas que descem dos meus olhos deixam de ser por remorso ou por reconhecer que eu estou em pecado, ou às vezes até mesmo por um sentimentalismo por uma emoção musical ou pela atmosfera que se cria, e passa a ser lágrimas de gratidão, de arrependimento sincero e de mudança de vida. Não importa o quanto você canta, se o seu coração não obedece. Não importa o quanto você sente a Deus ou o que você chama de Deus, se a sua vida não muda. O cristão verdadeiro não vive de discursos da boca só. Ele vive de prática. Ele não vive de emoção, mas ele vive de transformação diária. O que João está querendo dizer para mim e para você é que o cristão de verdade é aquele que obedece a Deus. E obedecer a Deus aqui, nós não estamos falando de só vir para o culto no domingo à noite ou no domingo de manhã, ou completar a cartilhazinha de cultos dominicais ou cultos semanais. Obedecer a Deus significa renunciar às suas próprias vontades, renunciar às suas próprias paixões, abrir mão do seu pecado, abrir mão das tentações que tomam conta do seu coração e que por vezes você cede. Obedecer a Deus é negar-se a si mesmo dia após dia e tomar a cruz de Cristo. Obedecer a Deus não é simplesmente cumprir as tarefas do seu ministério dentro da igreja. Obedecer a Deus não é simplesmente vir à igreja. Obedecer a Deus não é simplesmente não roubar, não matar. Obedecer a Deus é renunciar o próprio eu, é abrir mão de mim mesmo em prol daquele que morreu por mim na cruz. Obedecer a Deus é mortificar a minha carne a cada dia e olhar para a cruz e ver que nela está a minha glória. É olhar para a cruz e me gloriar nela e considerar esse mundo como o resto, como refúgio, como Paulo vai dizer em suas cartas. Isso é obedecer a Deus, é colocá-lo em primeiro lugar. Deus quer que eu faça isso, então eu vou fazer. O que Deus fala sobre isso? Não, Deus condena, então eu não vou fazer. Por mais que isso me agrade, por mais que isso me dê prazer, por mais que isso me dê uma sensação de euforia e de alegria momentânea, se não agrada o coração de Deus, não vai agradar o meu coração também. Isso é obedecer a Deus. E João está falando aqui que a fé que não
busca obedecer a Deus, não é uma fé verdadeira. O cristão que não mata a si mesmo todos os dias para que Cristo prevaleça, não é um cristão de verdade. Não é um cristão de verdade. O segundo princípio, e a segunda característica que João vai nos trazer é que o cristão de verdade, ele ama o seu irmão. E aqui ele pega um ponto crucial para nós. João vai começar fazendo um paradoxo aqui entre o antigo mandamento e o novo mandamento. E ele não é contraditório em momento algum aqui. João chama de antigo e novo ao mesmo tempo. E ele é antigo porque nasce na revelação do Antigo Testamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E porque sempre marcou o povo de Deus. Mas ele também é novo porque Cristo vem e traz mais peso, profundidade para esse mandamento, quando ele diz que nós precisamos amar como Ele nos amou, alcançando qualquer pessoa que necessite, incluindo estrangeiros e até inimigos, e sacrificando-se até mesmo por quem nos odeia. Perceba a diferença aqui. O antigo mandamento era: amarás o teu próximo, ponto. Eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo, mas para eu amá-lo como a mim mesmo, eu preciso gostar dele, porque eu gosto de mim. Eu me respeito, eu me cuido, então amar como a mim mesmo é fácil, e aí eu vou amar quem eu gosto, quem é legal, quem parece comigo. Jesus vem e aprofunda ainda mais o mandamento: vocês precisam amar como eu vos amei. Jesus nos amou quando nós éramos inimigos. O que João está nos lembrando e o que o próprio Cristo nos lembra nesse mandamento, amem como eu vos amei, é que eu e você precisamos amar até quando nós não temos vontade de amar. Eu e você precisamos amar o nosso próximo até quando nós temos rancor guardado no coração. Eu e você precisamos amar o nosso próximo até quando essa pessoa aos nossos olhos não é digna do nosso amor. E a gente é assim, né? Muitas pessoas aos nossos olhos são dignas de amor e outras não. E esse amor aqui contrasta radicalmente com o ódio. E João vai escrever nos versos 11 e o 9 como esse ódio como um sinal das trevas espirituais. Quem odeia permanece no reino das trevas, sem salvação, sem propósito e sem direção. O ódio aqui, segundo João, não é apenas agressão. A gente às vezes acha que odiar alguém é ofender alguém, ter aquela raiva ativa e revoltante de alguém. Não. João está falando aqui para nós que esse ódio significa falta de amor. O simples fato de você não amar o irmão, o seu irmão em Cristo, ou alguém que convive com você, já significa ódio, segundo o que João está falando aqui. João não usa o termo ódio apenas para se referir como uma hostilidade aberta contra alguém, mas qualquer postura que nega o amor que Cristo ordenou. Não amar o irmão é a mesma coisa que odiar o irmão. E João vai usar novamente aquele que diz, denunciando que todas as pessoas que se dizem cristãs, mas cujo comportamento não é de amor pelo próximo, está mentindo. E aqui eu preciso que você preste atenção com muita seriedade nisso. João está dizendo que aquele que se diz cristão, mas não ama o seu irmão, e mesmo aquele irmão que aos seus olhos não é digno de amor, tá? Porque nós temos a nossa acepção de pessoas, as nossas hierarquias relacionais, e tem pessoas que nós trazemos para perto porque essas são dignas de amar, e tem pessoas que nós afastamos porque essas não são dignas de amar. O que João está falando aqui é que eu e você precisamos amar indistintamente as pessoas, porque essa é a ordem de Deus para nós, mesmo que na nossa concepção e no nosso coração elas não mereçam esse amor. Em contraste ao amor fraternal, em contraste, ao ódio, o amor fraternal é o que preserva o crente. A palavra escândalon, tropeço, usada por João aqui, mostra que quem ama não causa tropeço nem para si e nem para os outros.
E esse termo é muito interessante. Skandalon, que é o termo em grego, era originalmente usado para se referir àquela haste móvel, que é conhecida como uma armadilha, aquele gatilho que se fecha, mais conhecido como bear trap em inglês, ou armadilha do urso. Você já deve ter visto em algum filme, alguma série. Aquela armadilha que é um círculo, à medida que o animal pisa nela, ela trava a perna e prende o animal. O termo escândalon era usado e se referia exatamente a esse instrumento. O que João está querendo dizer para nós é que o nosso ódio, a nossa falta de amor para com o próximo é uma armadilha para que essa pessoa venha a pecar. Quando eu e você deixamos de exercer amor uns pelos outros, como igreja principalmente, quando eu e você agimos de má fé uns com os outros, fofoca uns dos outros, mentiras uns dos outros, difamações uns dos outros, nós estamos preparando uma armadilha para que as pessoas pisem e sejam presas pelas garras de Satanás. Nós falamos sobre isso há pouco tempo, quinta-feira agora no estudo bíblico, como o nosso testemunho prejudica o nome de Cristo, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Como o nosso mau testemunho e a falta de amor que muitas vezes nós exercemos prejudica o evangelho no nosso país. E aqui nós podemos ter uns exemplos bem concretos desse amor e dessa armadilha que muitas vezes eu e você podemos pregar nas pessoas. Um pai crente, mas que é duro, irado, agressivo com os filhos, ele vira uma armadilha para os seus filhos. O crente que fala de Jesus, mas fofoca, provoca divisão, fala mal pelas costas, ele é um escândalo, uma armadilha para novos convertidos fracos na fé e para aqueles que estão ao nosso redor na cidade e que nos conhecem. O líder que usa uma verdade sem amor, exorta com ira e com intrepidez não santa, é correto, mas frio e ferino acaba sendo um escândalo para a igreja ferida. O membro que, ao invés de se reconciliar, alimenta ressentimento, boicota, faz corpo mole, sabota ministérios da igreja por intrigas e conflitos dentro da própria igreja, se torna uma armadilha viva para que outros crentes prendam os seus pés na armadilha de Satanás. Você está entendendo que João está dizendo aqui que muitas vezes Satanás nem precisa armar armadilhas no corpo de Cristo? Eu e você, com nossa falta de amor, com a nossa murmuração, com a nossa fofoca, com a nossa falta de empatia, armamos armadilhas uns para os outros para que a gente caia em pecado. A gente facilita o trabalho do diabo. A gente trabalha para ele. E o desafio que João faz para mim e para você aqui hoje é que eu e você venhamos a acordar, despertar os nossos olhos para enxergarmos que nós estamos fazendo um desserviço para o corpo de Cristo quando nós não amamos o nosso irmão. Ai, pastor, mas é difícil demais amar o fulano, a ciclano, o beltrano. Jesus diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Então você tem que amar. Quem quiser vir após mim, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. E que Jesus não está falando aqui que o irmãozinho é a sua cruz, não. É para você tomar a sua cruz e o evangelho que purifica a sua vida, que transforma a sua vida e faz você uma nova criatura. Essa é a cruz que me refina, que me purifica, que me lava, que me transforma em alguém mais parecido e obediente com Cristo, como nós vimos no primeiro ponto. Se o mandamento do amor é antigo e novo ao mesmo tempo, então não há desculpa para nós vivermos como se não conhecêssemos esse mandamento. Nada revela mais a nossa verdadeira condição espiritual, preste atenção nisso, do que a forma como nós tratamos as pessoas, principalmente dentro da igreja. Nada revela mais a nossa verdadeira condição espiritual do que a maneira como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. Dentro de casa, no trabalho, dentro da igreja também.
Se Cristo nos amou quando nós éramos inimigos, se Cristo nos amou quando nós não tínhamos absolutamente nada para oferecer, como que nós podemos negar amor para alguém que está do nosso lado? Eu não posso negar a amar a pessoa que me machucou, mesmo que ela tenha me machucado. Sabe por quê? Porque eu sou farinha do mesmo saco que ela. Eu sou igual. A probabilidade de pouco tempo para frente eu machucar outra pessoa da mesma forma ou talvez até pior do que fui machucado é gigantesca. Então eu não tenho o direito de não expressar amor. Eu não tenho o direito de não amar a quem me machuca. Eu tenho o dever. Porque Cristo nos amou quando éramos inimigos. Cristo se entregou na cruz, uma cruz de morte, uma cruz de sangue, uma cruz de dor por nós, em nosso favor, por nos amar. Então nós devemos fazer o mesmo com os nossos irmãos. Conclusão, meus irmãos, concluindo já. O ensinamento de João, nessa passagem, afirma que aquilo que Jesus já havia declarado nos evangelhos. O verdadeiro cristão é aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, obedecendo aos seus mandamentos. E o verdadeiro cristão é aquele que ama o próximo como a si mesmo, mas principalmente como Ele nos amou, vivendo um amor prático e sacrificial. Para João, obedecer é a expressão máxima do amor a Deus. E amar o irmão é uma evidência de que eu entendi esse amor, de que eu entendi essa graça e de que eu estou de fato vivendo obediente a Deus. Nós não vamos desejar amar por nós mesmos. Não adianta você tentar por você mesmo amar aquela pessoa que é uma pedra de tropeço no seu sapato, uma pedra no seu sapato. Você não vai conseguir. Agora, quando você começa a obedecer a Deus e honrar a Deus com a sua vida, isso flui naturalmente. E João vai nos dizer que aquele que ama a Deus, obedecer a Deus, é a expressão máxima desse amor a Deus. E o amor ao próximo é uma evidência concreta que essa fé está no meu coração e sendo externalizada em forma de atitude. Em suma, João nos relembra a essência do cristianismo aqui. Quem realmente conhece a Deus, obedece. Quem realmente anda na luz, ama o seu próximo. Porque essa é a vida daqueles que pertencem a Jesus. Então, meu irmão, quer saber se você é crente de verdade? Obedeça a Deus e ame a quem, aos seus olhos, pareça não ser digno de amor. É fácil amar quem a gente gosta. O desafio para nós é amar quem é pedra no sapato, aquela pessoa ranzinza, chata, enjoada, difícil de lidar. E essa é a prova viva de que nós somos verdadeiros cristãos. Algumas aplicações práticas para nós aqui. Primeiro, avalie sua fé pelo que você vive e não pelo que você sente. Muitas pessoas vão confundir arrepio com presença de Deus e emoção com espiritualidade, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. João vai lembrar que a fé que governa a segunda-feira não honra no domingo é equivocada. Se eu louvo a Deus no domingo, mas esqueço dele na segunda, ou se eu vivo uma vida totalmente adversa à Escritura na segunda e levanto as minhas mãos no domingo, está errado. Eu não posso viver pelo que eu sinto, eu preciso viver pelo que a palavra de Deus me diz que eu tenho que viver. Examine suas atitudes na rotina, trabalho, família, redes sociais, e pergunte a si mesmo: a minha vida confirma ou desmente a minha fé? As pessoas que olham para mim veem um cristão de verdade ou um cristão de mentira, como aquela nota de R$50 falsa que eu tive contato lá em 2004. Segunda aplicação: lute contra a sua carne a fim de obedecer a Deus. Não por legalismo, não por medo de ir para o inferno, mas por entender que isso é a marca essencial de um verdadeiro cristão.
A sua natureza vai tentar constantemente te afastar de Deus. A sua natureza vai tentar constantemente te puxar para longe de Cristo. Mas lembre-se de buscar o auxílio no seu advogado, como nós vimos semana passada. Os versos 1 e 2 vão nos dizer isso. Se pecarmos, se cairmos, temos um advogado junto ao Pai que cuida e intercede por nós. Então clame a Cristo, clame ao Senhor Jesus e peça: Deus, me ajuda, Pai. Está difícil não pecar. A tentação está grande, está difícil amar o irmãozinho que está me espizinhando, mas que o Senhor me dê graça, que o Senhor me dê força, ânimo e vigor para fazer a tua vontade. E por fim, ame mesmo que o outro não mereça. Nós somos condicionados pelo nosso ego a amar só quando existe reciprocidade. Eu só amo se eu tiver alguma coisa em troca. Aí aquele amigo que você já não vê mais tanto tempo, que não conversa mais tanto com você, acho que não tem reciprocidade nessa amizade, vou cortar laços, vou bloquear no Instagram, no WhatsApp, nas redes sociais. Não é assim, meu irmão. Eu e você somos chamados para ser amor. E quando eu estou falando de amor, eu não estou falando daquele amorzinho que deixa fazer tudo, que o mundo aí fora entende por amor, não é isso. Amor é querer o melhor, querer o bem, querer que a outra pessoa conheça Cristo, viva Cristo, porque isso é o melhor que alguém pode encontrar na vida. Cristo é a melhor coisa que eu e você podemos encontrar. Então a demonstração de que nós realmente amamos alguém é querer que essa pessoa conheça Cristo. Então eu e você não temos opção, tá? A gente tem que amar quem é chato, temos que amar quem é enjoado, temos que amar quem não gosta de nós. Talvez pelo amor que você demonstrar, a pessoa vai passar a te amar. A pessoa vai passar a te querer bem. E vai dizer: olha só, eu não gostava muito do fulano, da ciclana não, mas mudou tanto comigo que agora eu acho até uma boa pessoa. É uma pessoa bacana, simpática. Se nós queremos ser verdadeiros cristãos, nós devemos amar, mesmo quando não há reciprocidade. Você não tem direito de escolher a quem você vai amar. Nós somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. E nós precisamos uns dos outros. Que Deus abençoe sua vida e que Deus faça de você um crente de verdade, que obedece a Deus e que vive o amor de Deus para os outros. Perceba que João nos traz um recado, tanto na horizontal quanto na vertical. O verdadeiro cristão é aquele que obedece a Deus. É um relacionamento vertical. E o verdadeiro cristão é aquele que expressa amor ao próximo. É um relacionamento horizontal. O verdadeiro cristão, o verdadeiro cristianismo é algo que envolve a nossa vida na sua totalidade. Pense nisso, reflita sobre isso e que Deus nos ajude a sermos cristãos de verdade. Vamos nos colocar em pé e vamos orar agradecendo a Deus e receber a bênção.